Olá, que alegria ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que pode, olha, de verdade, transformar o jeito como a gente encara nossos objetivos e a nossa própria vida. O poder incrível que existe em celebrar as pequenas vitórias. Pois é, essa é a filosofia aqui do canal. A gente acredita de verdade que as grandes transformações não acontecem assim, da noite para o dia. Elas são construídas, sabe? Passo a passo, um pouquinho de cada vez. Então, vamos lá. Todo mundo tem sonhos grandes, né? Aquela meta gigante lá no horizonte. Só que às vezes, ficar só de olho lá na linha de chegada, isso pode paralisar a gente, deixar a gente completamente travado. Sabe como é? Aquela sensação de olhar para o topo da montanha e pensar: nossa, por onde eu começo? Esse sentimento de paralisia é super comum e pode acreditar, a psicologia tem uma explicação bem interessante para ele. Esse sentimento tem tudo a ver com uma coisa chamada autoeficácia. Basicamente, é a nossa crença na nossa própria capacidade. Quem está com autoeficácia em alta, olha para um desafio e pensa: ok, eu dou conta disso. Agora, quem está com ela em baixa, tende a fugir do desafio achando que não vai conseguir. Mas a notícia boa, a melhor de todas, é que isso não é uma sentença, sabe? A gente pode construir essa confiança. E o mais curioso é que a chave para construir essa confiança toda e alcançar aquelas metas gigantes está justamente nas coisas pequenas. Vamos descobrir como essa mágica dos pequenos passos funciona. Olha que interessante. Uma pesquisadora de Harvard, a Teresa Amabile, estudou isso a fundo e chamou de princípio do progresso. Depois de analisar milhares de diários de profissionais, ela descobriu uma coisa incrível. O que mais motiva a gente no dia a dia não é um bônus gigante ou um mega elogio, é a sensação de progresso, de estar saindo do lugar, mesmo que seja só um pouquinho. Ou seja, o pulo do gato é esse. Aquela conquista enorme que a gente tanto quer, na verdade, ela é o resultado de um monte de passinhos pequenos que a gente foi dando um dia depois do outro, de forma consistente. E tem uma frase do autor James Clear que, nossa, resume isso de um jeito perfeito. A ideia não é uma transformação da noite para o dia, sabe? O verdadeiro segredo está nos nossos hábitos, na constância das nossas ações de todo dia. Cada passinho conta. Mas por que celebrar essas coisinhas pequenas é tão poderoso assim? A resposta não é só um papo motivacional, não. É ciência pura. É biologia. Vamos entender o que acontece dentro da nossa cabeça. Vamos falar da dopamina. A gente costuma pensar nela como o químico do prazer, mas a história é um pouco diferente e, na verdade, bem mais legal. Ela está mais ligada à antecipação da recompensa. É a motivação para a gente ir atrás de algo. Quando a gente comemora uma vitória pequenininha, o cérebro libera dopamina e pensa: opa, isso foi bom, quero de novo. E aí ele cria um ciclo positivo que te empurra para repetir aquela ação. E essa sensação boa, esse quero de novo, é o combustível que alimenta diretamente a nossa autoeficácia, aquele conceito que a gente viu lá do psicólogo Albert Bandura. É como se cada pequena vitória fosse uma prova concreta para o nosso cérebro de que a gente dá conta do recado. E o mais importante, isso não é algo que a gente tem ou não tem, é uma coisa que a gente constrói. E o Bandura foi mais fundo. Ele mapeou como a gente constrói essa confiança. E a fonte número 1, a mais poderosa de todas, é a tal da experiência de domínio, que traduzindo é simplesmente fazer e conseguir. As pequenas vitórias são exatamente isso. São mini experiências de sucesso que, quando a gente soma, criam uma autoconfiança gigante. Beleza, a teoria é incrível, né? Mas e na prática? Como é que a gente pega tudo isso e transforma em um hábito de verdade no nosso dia a dia? Tem um pesquisador de Stanford, o B.J. Fogg, que criou uma fórmula que é, sério, genial, de tão simples. Primeiro, você precisa de uma âncora, um hábito que você já tem, tipo escovar os dentes. Logo depois da âncora, você faz um comportamento mínimo, a versão mais ridiculamente fácil do novo hábito. E na mesma hora, o mais importante, a celebração instantânea. É essa emoção boa que vai lá no cérebro e grava um novo hábito. E a filosofia por trás disso é transformadora. A gente não muda de verdade na base da culpa, da pressão, se sentindo mal. A gente muda quando se sente bem. É esse sentimento de orgulho com o nosso progresso, por menor que seja, que faz a mudança acontecer e grudar na gente. Então, vamos para algumas ideias práticas. Uma coisa é pegar aquela meta gigante e quebrar em pedacinhos, tarefas de um dia. Outra é ter um caderninho, um diário de conquistas, para anotar no fim do dia o que você conseguiu fazer. Compartilhar com um amigo também é uma forma poderosa de celebrar. O lance é criar o seu próprio ritual, sabe? Para reconhecer o seu esforço, e não só o resultado final.
Bom, agora a bola tá com a gente. Toda a teoria do mundo não vale nada sem o primeiro passo. E aquela jornada imensa, ela começa exatamente assim, com um único e pequeno passo. Então, eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar. Pense em algo por menor que pareça. Pode ser ter arrumado a cama, lido uma página de um livro, respondido um e-mail. Qual foi a sua pequena vitória de hoje? Se você se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma corrente de celebração. Se essa nossa conversa te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho, essa força. E para continuar essa caminhada com a gente, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e vem junto, porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!